Em 1996 começou meu segundo dia de peregrinação. Foi marcado por uma pergunta que fiz ao Senhor como seria o meu futuro. Chamado para ser um trilho novo. Estava agora com 35 anos. Era o ano de 1996, no mês de outubro. Eu exerci uma função pública comissionada como secretário municipal de planejamento. O governo haveria de encerrar-se em dezembro daquele ano. Eu não tinha nenhuma perspectiva para o próximo ano, tudo era incerto. Busquei então conhecer a vontade de Deus para o futuro. Questionei ao Senhor e abri as Escrituras ao acaso, me deparando com o seguinte texto: Não temas, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e os moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Está em Isaías capítulo 41, verso 14 e 15. Fiquei deveras surpreso com essa palavra. Em minha avaliação, não havia como Deus fazer de mim um trilho cortante e novo. Isso porque desde a minha conversão até esse dia se passaram 17 anos, tendo eu experimentado a cura interior da alma. Eu já tinha nascido de novo, sendo filho de Deus, habitação do Espírito Santo. Eu tinha sido curado pontualmente de todos os traumas que afetaram a minha alma. Eu tinha adquirido do Senhor a paz que excede todo entendimento. Eu ministrava a palavra de Deus de contínuo, seja em pregações, como também como professor de escola bíblica dominical. Eu tinha um bom relacionamento com minha família, com minha esposa Karen, meus 2 filhos Ada e André, ambos crentes no Senhor, batizados e membros da igreja. Por qualquer ângulo que eu analisasse, não conseguia saber por onde poderia ser mais novo do que era naquele instante, porque já experimentara incontáveis experiências de cura interior no Senhor. Todavia, falei o seguinte com o Senhor: não sei como posso ser mais novo do que sou, mas se o Senhor me diz que fará de mim um trilho cortante novo, quem sou eu para duvidar que assim seja? Eu não tinha noção o quão profundo poderia ser o agir da palavra de Deus em nós. Logo, seria tirado debaixo dos meus pés o chão. Em fevereiro de 1997, no ano seguinte, eu estava andando pelas ruas da cidade quando me vieram à mente 3 perguntas. A primeira foi esta: onde você estava sentado nos últimos 3 anos? Respondi comigo mesmo: na sala tal, mesa tal, cadeira tal. A segunda pergunta foi nesses termos: quem esteve sentado antes de você naquele lugar? Pensei comigo: fácil, basta ir à procuradoria do município, consultar o nome de todos os secretários municipais de planejamento e saberei o nome de quem sentou naquele lugar, todos eles. Então lembrei-me de que meu pai havia sentado naquela sala. Ele havia sido secretário-geral da prefeitura em 1969. Quando eu me lembrei disso, não queria ouvir a terceira pergunta, mas esta veio: você quer ser a imagem de seu pai ou minha imagem conforme a minha semelhança? Naquele dia, vi cair por terra 38 anos de vida. Percebi que tudo o que eu havia feito até então tinha sido com o objetivo de ser como meu pai, pois ele era o meu referencial de vida. Então disse: Senhor, não quero ser a imagem do meu pai, mas a tua imagem conforme a tua semelhança. Concluí comigo que, como meu pai havia sido vereador e secretário municipal, eu não mais seria como meu pai, então nunca mais exerceria um cargo público. Passei a me dedicar à consultoria empresarial. Nesse interim, fiz o mestrado em administração na PUC, em Curitiba, no Paraná. Eu já tinha sido formado em administração de empresas, ciências contábeis e teologia. Eu pensava comigo que não mais voltaria a exercer um cargo público como em 1996. Eu era, naquela época, secretário de planejamento em Dourados.
No entanto, voltei a exercer o cargo de secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, em 2002, 5 anos depois daquela pergunta que o senhor havia feito a mim. O Senhor me fez voltar para a administração pública para mostrar que ser a imagem de Deus não estava vinculada a uma determinada atividade, mas na disposição interior de se deixar moldar por Deus. Eu vim a descobrir mais tarde que o Senhor usaria o cargo público para tratar comigo, me colocando como um vaso nas mãos do oleiro. De 2002 a 2008, passei por um período de quebrantamento e formação da imagem de Cristo. Permita-me testemunhar alguma dessas modelagens feitas pelo Senhor sem os colocar na ordem cronológica dos fatos. Certa feita, vi uma foto na mesa do prefeito. Havia uns 20 homens naquela foto, todos, um ao lado do outro, todos sorrindo. Eu disse a mim mesmo, se eu estivesse nessa foto, seria o único que não estaria sorrindo. Dias depois, chegou a diretora, diretora de uma das secretarias, e ela disse para mim, você precisa sorrir mais. Eu vou cobrar isso de você em todos os eventos públicos, e ela me cobrava. Um dia, o prefeito chegou até mim e disse, você não pode ficar de braços cruzados em eventos públicos, terá de soltá-los. E cada vez que eu esquecia, ele batia nos meus braços, como dizendo, é para baixá-los. Eu era um homem do não, para evitar gastos e cumprir o equilíbrio orçamentário. Certo dia procurei uma psicóloga para que ela me ajudasse a apresentar um projeto visando maior convivência entre secretários municipais e demais servidores. Ela pediu autonomia e eu dei. No dia, tivemos de entrar em uma sala devidamente preparada, todos descalços, sentados no chão. Em dado momento, houve uma peça teatral. Nessa peça, era retratado um secretário que a tudo dizia não, e a cada não que ele dava era mencionada uma consequência negativa, seja na ação social, na educação, na saúde. O modo como o secretário dessa peça teatral se comportava era o retrato de como eu agia. No dia seguinte, o prefeito me chamou no gabinete e disse que daquele dia em diante eu estava proibido de usar a palavra não, apesar de ter que dizer não. Todo dia ele me cobrava e fui obrigado a descobrir forma de ajudar os secretários a alcançarem seus objetivos sem aumento dos gastos municipais. Eu fazia colocando um em contato com o outro para, pela atuação em equipe, reduzir custos. Os servidores tinham direito a um aumento aprovado em lei em dado ano de 33% de aumento salarial. Eu apresentei uma proposta aos sindicatos servidores de enviar outra lei com 10%. Eles se levantaram imediatamente e foram à sala do prefeito e disseram que não mais voltaria a falar comigo. O prefeito perguntou da proposta que eu fizera e fez uma contraproposta, 3 aumentos de 10% em 3 meses subsequentes. Se por um lado essa nova proposta aprovada equacionou as contas, eu tive 700 funcionários em oposição a mim. Passado algum tempo, eu fui convidado para participar de uma peça teatral. Quando eu cheguei, fui colocado para sentar na primeira fileira. Pensei que seria uma deferência por eu ser secretário municipal. O diretor de cultura era o ator. Ele fez um monólogo de alguém agoniado, em profunda frustração, querendo tirar sua própria vida, desconsolado por conta das contingências que ele vivia. Em certo momento, ele saltou do palco, dirigiu até mim, pegou-me pelo pescoço, me levou para o palco diante de 200 pessoas e disse, e quem é responsável pela minha agonia é esse homem, tira a vida dele e a minha também. Naquele momento foi um choque de realidade, mostrando para mim o quanto eu precisava mudar de atitude. Quando saí de lá, consegui aprovar, algum tempo depois, eu consegui aprovar o plano de cargos, salários e carreiras dos servidores em geral, da saúde, da educação e da fiscalização.
Uma série de acontecimentos mudou a percepção dos servidores sobre minha pessoa. O fato é que, passando por situações como essa, fui de fato sendo quebrantado por Deus por meio da mão de homens. Aprendi o que o sábio Salomão havia instruído. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão. Está em Provérbios capítulo 3, verso 11. Isso porque as repreensões da disciplina são os caminhos da vida. Está em Provérbios capítulo 6, verso 23. E em outro lugar acrescenta, o que abandona a repreensão está errado. Está em Provérbios capítulo 10, 17. O que eu não sabia, e aprendi a duras penas, é que as repreensões de Deus são feitas pelas mãos dos homens que estão em nosso derredor. Nos anos de 2009 a 2023, essa consciência de ser a imagem de Deus foi sendo consolidada em meu interior, dando-me profunda certeza e convicção de minha identidade cristã. Este foi o meu segundo dia, e ele durou 27 anos. O de Moisés, 40 anos, e o de Paulo, 17 anos neste segundo dia.